Bom, meu nome é Isabela, eu sou aluna do nono A e hoje eu vim apresentar meu trabalho de Química sobre ligações químicas. Bom, o meu trabalho em si, ele está dividido em 5 tópicos, que está em definição, em primeiro, em segundo está sobre a regra do octeto, em terceiro sobre a ligação iônica, em quarto, ligação covalente, que eu também vou explicar um pouco sobre a ligação covalente dativa, e, por último, sobre a ligação metálica. Bom, então eu vou começar explicando sobre a ligação química, a definição dela. Bom, a ligação química é a união entre os átomos. Então, para formar uma substância química é necessário a união de átomos. Então, basicamente, os átomos, eles precisam se juntar para adquirir tal estabilidade entre eles. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a regra do octeto. Bom, ela foi criada por Gilbert, que ele era um estudante, um químico estadunidense, e o Walter, que ele era um físico alemão. E ela foi criada a partir de observações dos elementos da tabela periódica, que no caso eram os gases nobres, e também pela observação da estabilidade dos elementos que possuíam 8 elétrons na camada de valência. Então, resumindo, ela explica a regra do octeto, ela explica a tal ocorrência de ligações. Bom, agora eu vou começar a falar sobre os tipos de ligações químicas. Então, tem a ligação iônica, a ligação covalente, que no caso também tem a ligação covalente dativa, e por último, a ligação metálica. Bom, a ligação iônica. Ela se caracteriza por íons, que são os cátions e os ânions. Então, para ocorrer essa ligação iônica, é necessário que os ânions eles sejam opostos, eles sejam diferentes, de cargas opostas. Então, enquanto um irá ganhar elétrons, o outro irá perder elétrons, para assim eles conseguirem atingir tal estabilidade. Então, resumindo, um ânion ele só conseguirá se unir com outro quando eles forem de cargas diferentes, cargas opostas. Então, um positivo e outro negativo. E quando eles se juntarem, eles vão formar um composto iônico. E isso vai ocorrer através da interação entre eles. Bom, agora eu vou falar sobre a ligação covalente. Bom, ela se baseia já no compartilhamento entre os elétrons, para formar estabilidade entre eles, que no caso é diferente da ligação iônica, que tem a perda e o ganho de elétrons. E vale lembrar que o nome pares eletrônicos, ele é um nome dado aos elementos que são cedidos pelos núcleos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a ligação dativa, que é quando um dos átomos eles acabam possuindo um octeto completo. O que é um octeto completo? É quando há 8 elétrons na camada de valência. Então, para conseguir atingir tal estabilidade entre eles, é necessário que o outro átomo, que não está com o octeto completo, ele possua mais 2 elétrons, para que aí sim eles consigam atingir tal estabilidade. Por último, eu vou falar sobre as ligações metálicas. Bom, que é quando ocorre entre metais. E esses elementos metais, eles são considerados bons condutores, tanto térmicos quanto elétricos. Então, alguns metais, eles acabam perdendo elétrons na sua camada de valência. E esses elétrons que são perdidos, eles são considerados elétrons livres. E esses elétrons livres acabam formando cátions. E também, esses elétrons que são liberados, eles acabam formando uma nuvem eletrônica, uma camada eletrônica. E essa camada, essa nuvem,
ela acaba criando uma grande força e acaba permitindo que os átomos do metal permaneçam unidos através dessa força criada pela nuvem eletrônica. É isso. Obrigada.